E quais são os fundamentos para esse sistema? Né? O compromisso visível. Que compromisso visível é esse? Todos os níveis de liderança devem demonstrar que SMS é um valor através de suas atitudes, decisões e palavras, de maneira que a força de trabalho perceba seu comprometimento. A gente sempre ouve falar, né, que o exemplo arrasta, né? Agente técnico de segurança, como é que a gente quer chamar a atenção de um funcionário que está sem usar o EPI e a gente está lá sem usar o EPI? Como é que a gente quer que o funcionário aplique o checklist e a gente não disponibiliza o checklist? Como é que a gente quer que o gerente faça o planejamento da atividade com análise dos riscos e a gente não está lá junto a ele para auxiliar a equipe nessa demanda? Né? Então, assim, é um trabalho que não é só nosso, é um conjunto. Né? As lideranças têm que fazer a sua parte e tem que se sentir apoiado, da mesma forma que todos têm que agir em atitudes, decisões e palavras corretas na política de segurança da empresa. Responsabilidades de linha. Todos os níveis de liderança são responsáveis pela implementação e utilização do sistema de gestão de SMS em sua área de atuação. Esta responsabilidade não é delegável, ou seja, como eu já falei lá atrás, né, todo mundo tem sua responsabilidade, o operador, o supervisor, o gerente, o diretor. Isso não é delegável por quê? Porque eu, como técnica em segurança, não posso delegar a minha responsabilidade para o operador. Né? Então, se na política da empresa tem lá dizendo que é o técnico de segurança que tem que liberar o espaço confinado, porque ele que é o supervisor do espaço confinado, eu não posso delegar isso ao operador. Assim como o poder de decisão de parar o equipamento porque está com problema não é do operador, em suma, é do supervisor. Mas o operador tem que avisar o supervisor para o supervisor parar o equipamento. Né? Então, isso é responsabilidade. Administração de desvios. Toda perda é sempre percebida de um ou mais desvios. Precedida, sendo fundamental a identificação, registro, tratamento e eliminação dos mesmos no ambiente de trabalho. Então, como eu falei, quando acontece um acidente é porque a gente não tratou a base, que são os desvios. Então, todo e qualquer desvio tem que ser registrado. O operador viu que o equipamento está com falha, viu que a proteção está soltando. Ele tem que comunicar ao supervisor dele. O supervisor dele tem que registrar isso junto à manutenção. A manutenção tem que programar e fazer a manutenção corretiva, preventiva, né? Isso é muito importante. Quando tem um acidente, a primeira coisa que eu pego, o plano de manutenção. Foi feito? Cadê as ordens de serviço da manutenção? Quem foi o manutentor? Como foi feito o serviço? Sempre existe falhas, pode ter certeza. Né? Então, a gente precisa controlar isso, né? Garantir que esses desvios sejam identificados e controlados. Aprendizado contínuo. O aprendizado contínuo das pessoas e da organização é vital para atingir a excelência SMS. Ferramentas e conceitos de melhoria contínua devem fazer parte do sistema de gestão. Então, assim, o tempo inteiro, né? Treinar, difundir informação, conhecimento, aprendizado. A gente só aprende praticando, entendendo, né? Perguntando. Eu sempre falo nos treinamentos, se não sabe, pergunta, não é vergonha. Pergunta. Se teve dúvida, pergunta. Se ainda tem dúvida, não faça, pergunte de novo. Mas na dúvida, não faça o trabalho, né? E a gente, como gestão, né, a empresa precisa difundir isso, né? Por isso é importante a política de treinamentos. Foco no comportamento humano. Foco nas pessoas e as suas ações em relação à conformidade aos procedimentos, processos mecânicos, condições físicas e a capacidade das pessoas a identificar, analisar e minimizar a exposição aos riscos. Então, assim, né, ela errou. Né? O acidente aconteceu,
né? Ficou machucado, foi para o hospital. Eu costumo dizer que ninguém se machuca porque quer, né? A não ser que seja um maníaco ou um doente. Então, houve falhas em quê? O trabalhador não seguiu os procedimentos. Por quê? Porque faltou a ferramenta. Porque o equipamento estava sem a manutenção. Porque o chefe pediu para fazer o serviço, né, e ele não zelou pelas condições e políticas de segurança. Né? Então, as pessoas têm que saber de suas responsabilidades e garantir, né, que suas responsabilidades sejam realizadas, né? Porque senão ele está agindo de modo imprudente ou negligente. E isso leva lá a responder ao chefe da capa preta, né? Isso não é só o profissional de segurança, é o engenheiro, é o supervisor, é o diretor, é o gerente, é o operador, né? Todo mundo tem sua parcela aí de responsabilidade. Efetividade operacional. Então aqui a gente tem, né, o quanto é importante a liderança e a disciplina das pessoas no entendimento às normas de segurança, né? Então, efetivamente, 70% é o sistema de gestão mediante suas ferramentas e procedimentos. Ela garante aí efetivamente a política do sistema. Mas o estado de implementação são os 40% de trabalho da liderança e disciplina dos operadores, né, que garante efetivamente o foco na execução do sistema de gestão, a prática de executar boas práticas aplicadas aos riscos, eu conhecer os riscos, saber controlar os riscos, a liderança, cobrar, acompanhar, estar de perto, né, nessas atividades. E as competências, eu saber o que eu estou fazendo, fazer com segurança, fazer bem feito. Os treinamentos elevam esse nível de conhecimento. Disciplina operacional. Para fazer o serviço, eu preciso ter programação, liberação de serviço mediante análise de risco e permissão de trabalho, ter as ferramentas adequadas, isolamentos, bloqueio, sistema, né? E aí a gente tem o estado de eficiência operacional, que é a implementação efetiva de todo esse contexto, que eleva aí a 28% da efetividade operacional. Então, do contexto geral, aí a gente consegue desenvolver um bom trabalho, né, criando aí as ações. Então, aqui nós temos os pilares dessa efetividade operacional. Então, o sistema de gestão é robusto, trabalhando de modo independente, né? Todos os elementos são importantes. Lógico que cada elemento tem sua função, e sua função é primordial para a sequência lógica das ações, mas não são, né, eficazes se tratados de modo individual ou isolados, né? Então, todos os elementos requerem gestão sistemática, ou seja, um depende do outro. Responsabilidades e autoridades. Quem faz? Né? Quem tem essa responsabilidade e autoridade? A gente, como segurança, principalmente, né? De parar o serviço, suspender, adiar, reprogramar, né? Para o atendimento às condições de segurança. Expectativas a serem alcançadas. O que, quando, quanto, onde. Para a gente fazer isso, a gente tem que computar junto à alta direção, a diretoria, a gerência da empresa, né? O que tem que ser feito, quando, quanto vai custar e onde, né? A gente não só tem que levar o problema, a gente tem que levar a solução. E ter dados, ser embasado tecnicamente para trazer essa necessidade de garantir a segurança daquele processo. E apresentar os indicadores, auditorias e melhoria contínua do processo. Então, a base aí da gestão de segurança, né, que é baseada nos riscos do processo, traz aí o comprometimento com a segurança, né, a cultura da segurança de processo, conformidade com os padrões de segurança, né, o bloqueio de energia, sinalização, isolamento, né,
áreas com inflamáveis, por exemplo, né? Tem que ter inertização, uma parada programada de processo que leva em torno de 8 a 12 horas só para inertizar um equipamento, né? De solventizar lá da inflamabilidade dos gases. Competências de segurança de processos, ou seja, eu tenho que saber o processo. Eu vou trabalhar numa indústria, eu tenho que conhecer o processo da indústria e garantir a segurança naquele processo. Envolvimento da força de trabalho. Então, assim, como eu falei, quem melhor conhece o equipamento é o operador. E aí eu tenho que trazer ele junto a mim para junto desenvolvermos, né, os riscos do processo e medidas de controle. Entendimento às partes interessadas. Então, se eu tenho um terceiro que vai trabalhar naquela planta, esse terceiro também tem que conhecer os riscos daquela máquina. Tem que conhecer as medidas de controle, tem que conhecer os procedimentos, tem que ter liberação para executar a atividade, tem que ter as ferramentas e materiais adequados. Entendimento de perigos e riscos. Conhecimento do processo. Né? No contexto geral, todo mundo tem que conhecer. Tem que saber identificar perigos e análise de riscos. Gestão de riscos. Procedimentos operacionais. Práticas de trabalho seguro. Integridade de ativos e confiabilidade. Né? Ou seja, eu zelar pelo patrimônio da empresa. Gestão de contratadas, né? Como eu já falei, garantir que a terceira conheça os riscos do processo. Treinamento e certificação de desempenho. Né? Todo mundo tem que ser medido. Né? O quanto é importante a segurança e o quanto estão trabalhando com segurança. Né? Prontidão operacional. Todo mundo tá ali a prontos para atuar de modo eficaz, trabalhar de modo disciplina operacional, né? Gestão de emergências. Então, se eu conheço os riscos, se eu tenho as medidas de segurança, eu tenho que saber as medidas de emergência em uma situação de acidentes, né? Aprendizado com a experiência. Então, se houve uma demanda para a situação de emergência, uma ocorrência, houve uma causa. Essa causa de ocorrência tem que ser investigada, identificada as suas consequências e tratadas, assim como os indicadores de desempenho. Né? A empresa ela tem lá na sua política os indicadores, seja de acidentes, seja de desvios, seja de afastamento, absenteísmo. Né? Então, tudo isso tem que ser medido e trazer os reflexos disso. Né? E o que tem que ser feito para diminuir os reflexos negativos. E mensurado através de auditoria. Né? Então, todo o processo tem que passar por uma inspeção de auditoria, seja anual, semestral, né? Para garantir aí a eficácia do processo de gestão. E a melhoria contínua. Né? A gente vai evoluindo. Né? Passo a passo, vai evoluindo, de modo que a gente tenha aí a necessidade de realmente não ter mais acidentes no ambiente de trabalho. Então, esses são os pilares. A base disso é a obrigação de fazer e sistema de consequências. Né? Então, todo mundo tem a obrigação de respeitar todos esses pilares de segurança. E se não cumprir, né, aí vem o sistema de consequências. Acidentes, demissões, até mesmo por justa causa, afastamento, né, remanejamento de trabalhador. Então, assim, é importante o envolvimento direto das lideranças nos eventos de alto impacto, né, para a segurança. Né. Uma parada de fábrica, né, o gerente de produção tem que estar junto, assim como a segurança, né, todo mundo envolvido em um mesmo processo.